Doutor André, tudo jóia? Tudo bem, professor? Como que você está, doutor André? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Boa. Que bom, feliz ano novo, muita paz, muita saúde, viu? Que Amém. seja um Eu ano, também. um ano bom, Bom, repleto de paz, né? Saúde, bons clientes. Eu falo que a gente quer o quê? sim, Clientes, alunos do bem, né? Pra gente somar, todos nós somos mais fortes juntos, né? verdade, verdade. Agora, dor de É cabeça, isso que gente eu também. maluca, a gente afasta, a gente quer bem longe, né? Às vezes ainda ficam alguns, né? Mas faz parte do jogo, né? É, parece, parece. Eu peço muito para Deus livrar, viu? Aqui apareceu uma mulher, uma cliente, uma senhora, e depois de 30 dias ela falou, mas aí não saiu resultado, eu não ganhei ação, mas eu vi que é realmente. E olha que eu faço uma triagem hoje, depois que eu tive um infarto, eu falei, não, nada compra a nossa paz, né? E aí eu pedi, 30 dias ela já queria. eu pedi renúncia, doutor, eu pedi renúncia, porque eu falei, não, eu não posso passar mais nervoso, de graça, sem sentido, eu agradeço. Tem gente que não vale a pena, né? Não vale, doutor, não vale. É muito O nervoso, né? valor, Então não vale a pena. verdade, Não, a gente precisa verdade. trabalhar com paz, né? Eu acho que a advocacia, nós podemos usar as melhores teses, fazer o que é correto, as peças corretas, as ferramentas corretas, mas a gente vai depender de um terceiro, né, doutor? A gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela, Sim, né? sim. É um terceiro, né? Muito bom. Bom, professor, eu fui demandado essa semana por um cliente e é algo novo para mim. Eu preferi buscar a tua opinião, a tua orientação para ver como que a gente conduz isso, né? Tá bom. A minha dúvida são de duas partes. A primeira, que seria essa demanda inicial. O meu cliente é um construtor, então ele constrói casas e depois vende isso após finalizado. E Tá. aí, agora ele mudou, está tentando entrar no segmento de incorporação, né? Que eu lendo, vejo que é uma sistemática diferente. Então, a primeira demanda que ele passou para mim é, olha, eu quero fazer um contrato de permuta, né? Eu tenho um terreno e eu quero permutar o terreno do lado, né? E em troca desse terreno do meu vizinho, eu vou dar para ele 2 unidades, seria um condomínio de casas de 10 unidades, né? E aí, como forma de pagamento desse terreno, ele daria 2 unidades e o terrenista entraria com um complemento aí de 100 mil reais. Então, o terrenista entraria com o terreno, mais 100 mil reais, e em troca disso, o meu cliente daria para ele 2 unidades desse condomínio de casa. E o terreno regularizado, Aí, doutor? sim, Regularizado. eu não analisei a documentação, mas ele me disse que está tudo ok. Isso aí seria um segundo passo, né? Mas Tá. a princípio, sim, tem matrícula, enfim, tudo certinho. Aí, a minha primeira dúvida é como é que eu conduzo isso? Eu faço. Aí, pelo que eu estudei, a gente teria duas opções, né? Me corrija se estiver errado. Faria uma escritura de permuta, né? Aí Isso. já transferiria a propriedade direto para ele. Sabe o que é legal fazer, doutor? Até ficar algumas dicas aqui, porque eu Sim. quero também para o doutor também não ter dor de cabeça, né? Eu Uhum. sempre faço um contratinho de uma folha, duas no máximo, que é o chamado contrato preliminar de negócio. Nesse caso, né? Tá. Contrato preliminar de negócio ou contrato preliminar de permuta para incorporação. Tem vários nomes. Uhum. O doutor pode usar um ou outro, né? Contrato preliminar de Tá. negócio. E aí esse contrato é só para fechar a ideia, né? Que então a parte fornece o imóvel para que o construtor, o incorporador construa e ele vai ficar com uma unidade, duas, que é a média de mercado. Eu gosto de trabalhar com esse contrato porque a gente consegue nesse contrato exigir os documentos, organizar a ideia, para depois fazer o contrato definitivo, que aí já pode, se a situação estiver bem adiantada e o imóvel for regularizado, a gente já consegue fazer através da escritura pública. Então a gente faz o nosso trabalho aqui, um instrumento simples, prévio, depois já parte para a escritura pública se a transação for de um imóvel 100% regularizado. Se não for, aí que nós podemos fazer um contrato, existem vários outros contratos, mas esse contrato é o mais usado, que é o contrato de permuta de cessão de direitos possessórios. Pode ser feito também. Isso eu falo quando é feito um negócio desse jeito, mas na seara do imóvel irregular. Entendeu, doutor? Uhum. Sim, entendi. Tá. Então, o preliminar seria mais para não perder o negócio, Para né? não perder o Para negócio, para garantir, amarrar. Para amarrar para o não perder o negócio. negócio e isso, amarrar ele para Por fechar as quê? bases ali, né? Porque esse contrato, se o doutor for quebrar a cabeça, às vezes leva alguns dias de estudo, tempo.
O preliminar, como é um contrato simples, é só para fechar o negócio. Contrato preliminar de negócio. Porque aí ninguém vai reclamar depois, todo mundo já entrega os documentos, a essência do negócio está lá. Então o doutor já consegue ter mais tranquilidade. Entendi. Aí, eu poderia, por exemplo, conduzir isso, vamos supor, assinei o compromisso, né, o preliminar, então, para fechar, para concluir, eu faria a escritura pública, transferiria a propriedade, né? E aí, uma segunda via, que eu acho que não seria o adequado, mas pelo que eu li, seria possível fazer, até mesmo nesse contrato preliminar, registrar ele no registro de imóveis para que ele possa fazer a incorporação, é isso? Isso, o que o doutor pode fazer? Com irrevogabilidade e irregularidade e retratabilidade. Isso. Se a transação imobiliária, o doutor vê que está bem adiantada, o pessoal conversa bem, não tem litígio, não tem confusão, está bem desenhada a coisa. O doutor já pode, com a ajuda de um tabelião de notas, ele vai lavrar a escritura pública de permuta, acabou. Vai dar andamento a partir, vai usar esse instrumento particular preliminar de negócio, né? E aí já o próximo passo seria a escritura pública. Quando nós temos uma situação mais estranha, mais confusa, quero fazer, agora não quero, mas é uma, eu quero duas, aí o ideal é fazer o quê? Um compromisso compra e venda de permuta. Por quê? Porque a situação está mais tensa, mais confusa. Aí que o doutor pode fazer com esse compromisso compra e venda de permuta? O doutor pode averbar na matrícula do imóvel. Ou, se o doutor quiser uma estratégia também, deixa de lado o contrato preliminar e faz já um compromisso de permuta. Pronto. Compromisso de permuta para incorporação imobiliária. Compromisso de permuta para incorporação imobiliária. Porque esse contrato, o doutor consegue fazer a averbação, seja premonitória, né, se tem alguma ação, algum contexto judicial, ou uma averbação simples só para fazer constar e gerar publicidade. Iniciar a incorporação. A incorporação. É isso, né? É isso mesmo, doutor. Tá. E aí, tem algum problema, professor, no fato do terrenista ele complementar com o recurso? Ou não? Porque normalmente acontece o inverso, né? É uma permuta contorna, né? Mas nesse caso, não vejo problema. Teria algum problema? Não tem. Na verdade, a permuta em si é um negócio consensual. Então, como é consensual e bilateral, permite a parte ajustar de outro jeito. Ó, eu entro com 100 mil reais, mesmo cedendo imóvel. Então, é comum isso. Tem uns negócios diferentes aí. Eu fiz uma permuta recentemente aqui, antes do recesso, e o sujeito tinha uma loja de carros. Ele forneceu ao incorporador 10 carros para bater lá o negócio deles, né? Aí, carro por carro. Então, esse modelo de negócio permite essas situações novas aí. Permite sim, doutor. Não tem nada que vai atrapalhar ninguém. E aí, quando a gente faz a permuta, ele entrega a propriedade integral do imóvel dele? Ou isso ficou confuso para mim lendo doutrina, no seguinte sentido, eu vi em alguns casos que o terrenista ele entrega, seria excedente a fração que ficaria dos imóveis dele. Como é que funciona isso? De fato acontece isso? É uma opção ou o ideal é que transfere direto e depois retorna isso? Na prática, é feito de diversas formas, né? Vai muito da relação confiança, vai muito nessa relação. Por quê? Porque se algo der errado, o contrato permite a rescisão. E a rescisão permite o cancelamento no cartório de imóveis, né? Ou vai ter uma averbação, mas não é uma averbação com efeito de transmissão. Então, na prática, o que vai resguardar é o contrato. Esse contrato de compromisso de permuta, de incorporação imobiliária, ele é perfeito por causa disso. Agora, na prática, o que tem acontecido muito? Fora a cidade interior, é feita a transmissão para o incorporador vai tocar o barco. Ele vai integral, transmite para ele todo o imóvel, e aí, a partir do momento que transmitiu para ele vai cuidar do desdobro, da unificação diária ou desmembrar a matrícula, né, em várias matrículas. Ele que vai cuidar de tudo. Eu tenho um contrato que me resguarda aqui. Esse contrato, em regra, está averbado na matrícula, entendeu, Eduardo? Sim. Tem gente que exige, né? Eu queria uma fração ideal, mas isso, na verdade, não isso não acaba tirando essa pessoa de um grau de risco. Não ajuda em nada, entendeu, doutor? Não muda nada, né? Agora, pensando pelo lado do terrenista, que garantia ele poderia exigir no contrato ou na própria escritura pública em relação a que ele receberia, né? Ou se de alguma forma dele obter esse imóvel de volta, ou se não vai receber o imóvel. Porque, querendo ou não, ele vai transferir o domínio para o meu cliente. Existe algum meio deles
não seria o meu interesse aqui, mas vamos supor que ele peça alguma garantia para fazer essa transação, para entregar o domínio. Que garantia seria essa? Hoje, tem muita gente que tem feito isso. A garantia, de fato, pode ser um seguro. Tem gente que faz isso, contrata um seguro. Tem seguradora que fornece serviço. Então, muita gente tem feito isso. Seguro mesmo, com apólice seguro. É uma garantia. E a outra garantia é fazer um contrato bem amarrado, porque você consegue a nulidade ou a rescisão, né? Acho que a maior garantia é o próprio contrato, né? Porque no caso de dar errado, você vai analisar, é simulação? Você pede a nulidade com reintegração de posse, mais perdas e danos. Não foi simulação. Sei lá, a empresa faliu, então é rescisão de contrato com reintegração de posse. Então de um jeito ou de outro você consegue ter acesso ao imóvel de volta, né? Entendi. E aí, nessa transação, professor, pensando no lado tributário, quando na permuta quem vai pagar o ITBI é o meu cliente, que vai receber o imóvel, correto, né? Correto, é isso mesmo. E aí, quando o meu cliente for entregar esses dois imóveis para ele, que seria o pagamento, o terrenista, vamos dizer assim, ele que paga o ITBI, é isso? Isso Sim, vai não, muito. Como é que funciona isso pode ser a combinar, mas normalmente quem paga toda a despesa cartorária, com certidões, é o incorporador, ele que vai arcar com toda a despesa. Então ele pagaria? Ele pagaria. Dos dois. Ele pagaria dos dois. Tá. Normalmente é feita essa proposta até para que ele, quem está fornecendo, cedendo, não tenha gasto, né? Sim. E assim, ele não me falou, mas o senhor tem ideia, como é que funciona a valoração desse imóvel quando volta? Quanto ele seria transacionado ou não? Como funciona isso, né? Em relação à Receita Federal, tem até uma instrução normativa, anota aí, né, que isso é importante. A instrução normativa IN 107 de 1988. É ela que continua regulamentando a Receita Federal, né? Então a Receita Federal ela define que a permuta imobiliária é toda e qualquer operação que tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias. Então, em regra, ele vai pagar o quê? A torna, se tiver torna. Só que no caso é diferente, que ele está colocando dinheiro ainda, né? 100 mil reais, né? Isso. Então, em relação à tributação, ele não vai ter essa tributação no primeiro momento, só vai ter a hora que vender, né? A hora que ele receber as duas unidades. Aí ele vai declarar lá as duas unidades. E aí ele recebe seria o equivalente ao que ele entregou? Ou tem que ser o valor de mercado do imóvel, o senhor sabe? É o valor de mercado do imóvel. O valor de mercado dele, parece que seria 510 mil. E aí ele está entregando mais 100. Então seria 610 mil total para duas unidades. Quando ela volta para ele, seria 305 cada uma? É isso? É isso mesmo. O valor de mercado desses imóveis que ele vai receber? Na prática, né, todo mundo declara menos, né? É a realidade, né, André? Sim. Mas na teoria, né, o que todo mundo deveria fazer é declarar o ganho da renda, o ganho per capita, né? Então, ou seja, qual que é o valor agora? Avaliação. Então, eu declaro isso. Seria um ganho de capital, né? Mas na prática, ele só vai declarar isso a partir do momento que ele receber e se for vender. Porque a ideia dele é vender ou morar, André? Isso eu não sei, essa informação não tem. Porque se for morar, alugar, ele não for vender, na prática ele só vai... torna não tem, né? Porque ele está colocando dinheiro 100 mil reais. Ele só vai declarar como patrimônio benfeitorias e manutenções, né? Ou seja, ele vai declarar benfeitorias e manutenções do próprio imóvel. Você faz uma declaração dessa matrícula, mencionando que essa matrícula virou essa e essa, e teve benfeitorias e manutenções. Hoje consegue fugir dessa questão de declaração nesse sentido, né? Tá. Bom, essa é essa situação pontual. Agora, da tua experiência aí, André, agora o doutor que está entrando nesse mercado, sempre separa, viu, André? Incorporador pequeno, médio, grande, ele faz confusão. O que você tem que separar? Eu sou o doutor André, eu posso prestar serviço de 3 naturezas. No início da coisa, então eu vou fazer o due diligence e a parte contratual, é X, né, de honorários. Agora, quer que eu continue fazendo um serviço de incorporação, desmembrar as matrículas, criar as matrículas, já é outro serviço. O próprio serviço de incorporação e registrar a incorporação. E o doutor pode ser contratado com pós-atendimento, né? Então, separa, no contrato de honorários que o doutor for fazer, deixar claro que normalmente a incorporação imobiliária existem 3 fases, o doutor fará o serviço da primeira fase, entendeu, doutor?
Sim, essa seria a minha próxima pergunta. Então, nessa demanda aqui, a gente já entendeu, seria um compromisso ou direto à escritura, a princípio faria o compromisso para travar o negócio e depois eles formalizam isso através da escritura. Agora, o que seria o padrão de um modelo ideal assim, de incorporação com a entrada de imóvel em permuta? O que seria a sequência de atos, professor, nesse sentido? Seria isso que o senhor acabou de dizer? Ou existe um modelo ideal para fugir de tributação ou algo do tipo? Na verdade, não tem muito o que fugir. A incorporação imobiliária, quando a gente é contratado como advogado, a gente tem que deixar claro para o cliente que são 3 situações que a gente pode ajudar. A primeira é a parte contratual, due diligence, né, que é a pesquisa de certidões, que é a permuta em si, né? A gente para aí nosso serviço. Porque se a gente não deixar claro isso, muitas vezes o incorporador ou aquele que está cedendo, ele acha que nós vamos acompanhar até a incorporação, e ali é outro serviço. Quando nós somos contratados para fazer o segundo serviço, aí o que nós vamos fazer? Não tem muito o que fugir. O serviço, quando o advogado é contratado para o serviço de incorporação, o serviço administrativo, seria extrajudicial. Nós vamos fazer o quê? A juntada de todos os documentos. O incorporador, muitas vezes ele não sabe, não entende, às vezes até entende, mas não tem tempo, não quer gastar tempo com isso, ele passa a burocracia para nós. Nós vamos juntar todos esses documentos previstos na lei, né, na lei 4.591, todos esses documentos nós vamos pegar, vamos juntar esses documentos e fazer o requerimento para a abertura de uma incorporação imobiliária. Quem paga essas taxas é sempre, né, o cliente, o incorporador, mas esse é o nosso serviço. Normalmente já é registrado no primeiro momento, alguns cartórios são mais conservadores, vão pedir nota devolutiva, porque é uma prenotação, e nós vamos completar com alguns documentos novos, né? Sim. Mas, em termos assim me fugiu aqui a palavra. Inclusive, doutora, anota aí, porque se o doutor for fazer o serviço de incorporação, o que o doutor vai fazer? Para não errar. É verdade, senão a gente acaba errando. O doutor vai ter que seguir o quê? O artigo 29 da Lei 4.591. Então nós vamos seguir toda essa documentação. E anota também o artigo 32, também importante. É o mais importante, na verdade, né? Porque o 32, ele trabalha com os documentos, né? Esses documentos é o quê? Título de propriedade do terreno, o doutor acho que já tem, né? Ou já está com o incorporador, as certidões negativas de tributos de impostos federais, estaduais e municipais, o histórico de propriedade do imóvel, que é através da certidão vintenária, por isso nós vamos precisar da certidão vintenária, o projeto de construção aprovado pelos órgãos, por isso esse serviço quem faz é o engenheiro, viu, doutor? Eu falo isso porque tivemos um caso no escritório, o incorporador, acho que não tinha muita experiência, ele falou, mas o escritório não vai atrás desses alvarás, né, essas aprovações de construção? Não, isso é um engenheiro, é uma equipe multidisciplinar. Né? Eu falo porque senão tá louco, senão não tem fim, né? A nossa parte é pegar essa documentação e fazer o requerimento. Fazer o requerimento, fundamentar e acompanhar, mas só, né? Essa parte realmente é com engenheiro, arquiteto, alguém que presta esse serviço. E a mesma coisa, outra coisa que eu ia falar, certidão da Previdência Social, tudo bem, a gente pode até solicitar, mas tem coisas até que é o contador do incorporador, pessoa física ou jurídica, que vai solicitar. E eu falo isso porque senão... bastante gente envolvida, né? Não é um só, né? A gente faz a nossa parte, que é o requerimento, conversar com o cartório, que a gente tem lá a mesma linguagem, regra, mas não dá para fazer nada que é serviço de engenheiro, alguma coisa assim. Eu sempre explico isso. Depois que o cliente fica, né, conosco, aí tudo bem, aí ele já sabe como a gente trabalha. Mas se não, tá louco, doutor, é dor de cabeça, né? Porque acha que vai fazer uma coisa que você não tem como fazer, né? Planta, melhor descritivo, é engenheiro, né? Eles confundem, né? Sim. Inclusive, nessa linha, professor, como é o primeiro, né? Provavelmente vai surgir uma demanda nesse sentido de seguir, né? Depois vai sim. Quanto, tipo assim, o que o senhor indica de cobrança no termos de honorários? O que seria um honorário razoável, né? Seja nesse primeiro passo aqui eu trataria isso como um contrato, né? Uma elaboração do contrato seria primeiro a análise documental e formalização do negócio, né? Isso seria um contrato aí trataria similar a um contrato de compra e venda. Acho que é isso, né? Normalmente, o contrato de uma permuta, como é um contrato complexo,
é cobrado de 5% até 20% do valor do negócio. Isso é lindo na teoria. Na prática, é cobrado de 5 mil até 10 mil reais, dependendo do negócio, né? Quando a gente está falando de uma transação acima de 400, 500 mil, aí vai de 20 até 25. E aí passou de 1 milhão e meio, normalmente é 30 mil reais que é cobrado. É 30 até 50 mil. Esse é o valor dessa primeira etapa. Quando o cliente quer também fazer a incorporação com a gente, ele vai ter que entregar muitas coisas, essa equipe multidisciplinar, não tem jeito, não depende da gente. E aí nós vamos cobrar para fazer esse registro e o acompanhamento, porque tem incorporador que fala, mas é só entregar, doutor, eu te entrego pronto, então vou eu entregar, mas não é isso. O doutor vai fundamentar. Artigo 32 não pede isso, artigo 32 da lei 4.591, aí o cartório fala, realmente, pedimos algo que não tem na lei. Então, é uma questão de fundamentação, né? Por isso nós somos... Enfim, vai ter o contrato, vai ter a ata, não é? O contrato para ele vender para os adquirentes, não seria isso tudo também? Estaria nesse escopo ou não? Na verdade, o serviço prévio, eu falo que é o pré, né? O pré, o doutor vai fazer o quê? Vai fazer só o contrato e o due diligence. Depois o doutor pode ser contratado para fazer a incorporação. É só o registro da incorporação. É cobrado algo em torno aí de, no mínimo, 10 mil reais até 15 mil reais. 10 a 15 mil. Falando de um empreendimento até 500 mil reais. Passou de 1 milhão, de 20 a 50. Aí vai aumentando, né? O doutor que sabe que vai cobrar ali direitinho, conhece o cliente. Mas incorporação é um serviço. Esses atos por fora, doutor, tudo que for pedido por fora, contratos, compromisso, compra e venda, aí o doutor vai cobrar por fora, porque é diligência, né? Então o doutor vai fazer contrato preliminar de compromisso, compra e venda, por fora. É cobrado diligência, 2, 3 diligências, que equivalem a um salário mínimo. Qualquer coisa que seja feita por fora do pedido da incorporação é cobrado por fora. Por quê? Senão a gente acaba exercendo um serviço sem fim, né? Uma atividade sem fim. E aí o último ponto, quando o doutor consegue fazer o registro da incorporação, entregou o serviço. Aí provavelmente fez algumas diligências, o cliente pediu um contrato, um regimento, alguma coisa, aí o doutor oferece o serviço de pós-atendimento, porque ele vai começar a vender. Começou a vender, pode ocorrer atraso na entrega, pode ocorrer vício oculto, então o doutor está lá à disposição para ajudar também nessa parte de pós-atendimento judicial ou órgãos de proteção, né, PROCON, IDEC, entre outros, entendeu, doutor? Entendi. Mas na incorporação em si não tem muito o que a gente fazer fora essa parte de juntar os documentos, fazer o requerimento, a prenotação, que é bem válido o nosso trabalho, mas normalmente, porque para o doutor entender bem, o artigo 32 ele fala no quê? É muito serviço de engenheiro, né? Ou serviço de solicitado de certidão. A hora que a gente vai juntar no artigo 32, nós temos que juntar título de propriedade do terreno, tudo bem, legal que dá para a gente puxar, já tem. Certidões negativas dos impostos federais, estaduais e municipais. Histórico de propriedade do imóvel abrangendo os últimos 20 anos, certidão vintenária. Com a gente também. Projeção de construção aprovada pelos órgãos adequados. Aí já é engenheiro, arquiteto, né, que presta serviço. Cálculo das unidades, das áreas das unidades. Isso aí já é engenheiro, porque é a planta que ele vai fazer o memorial descritivo. Certidão negativa de débitos com a Previdência Social. Tudo bem, isso a gente consegue solicitar. Memorial descritivo das características da obra. Engenheiro. Avaliação do custo global do empreendimento. Isso é engenheiro que faz também. Ele faz uma avaliação prévia, ou aquele construtor, incorporador já é engenheiro, ele mesmo faz, né? Mas também não é a gente que consegue fazer isso. A descrição das frações ideais de terreno com unidade autônoma. Engenheiro também. A minuta da futura convenção de condomínio que regulará a edificação ou conjunto do condomínio. Aí sim, é o doutor. Então, se a gente for, aí tudo bem. Aí o doutor inclui isso na incorporação. Tem muito advogado que não inclui, doutor. Cobra por fora. É outro serviço, né? Mas se o doutor quiser incluir, olha, eu vou incluir, já que já está fechando aqui comigo, eu vou incluir esse serviço da minuta da convenção. Aí tudo bem, aí vai do doutor, conforme achar melhor incluir ou não. Muito advogado cobra por fora, mas o doutor pode até incluir. Mas o que a gente entrega em regra é as certidões, junto os documentos e no máximo a gente faz a elaboração da minuta prévia, né? Entendi. Eu fiquei com uma dúvida agora, assim, essa incorporação, ela seguiria no seguinte sentido. O terreno, né, porque a gente faria permuta, e o outro terreno é do meu cliente. E pelo que eu sei, está na pessoa física dele. Não tenho certeza agora, mas acredito que esteja. Para ele integralizar isso na empresa, ele vai pagar ITBI, não vai? Vai. Por conta da atividade? Vai. Né? Existe um outro meio dele se livrar desse custo?
na verdade, doutor, não tem muito o que fazer para fugir disso, né? O ideal, o que muitos incorporadores fazem, é a instituição pessoa jurídica. Aí que tá, né, o porquê fazer pessoa jurídica e não pessoa física, porque incorporação pode ser pessoa física, pessoa natural, mas quando eu abro pessoa jurídica, o contador consegue ali diminuir os custos em relação à declaração de imposto de renda, consegue, né? Existem algumas situações que ele consegue lidar com isso com qualidade, mas não tem muito o que fugir não. A incorporação imobiliária, ela é custeosa, né? Não tem jeito, mas ela é lucrativa também, né, doutor? É lucrativa, Sim, né? sim. Agora, quando o senhor falou nisso, vamos supor que esteja na pessoa jurídica dele. Quero acreditar que sim. A ideia dele, que ele trouxe para mim, seria abrir uma SPE, uma sociedade de propósito específico, para esse fim. Se ele for abrir a SPE, e vamos supor que se o imóvel hoje está na pessoa jurídica dele, que ele atua, se ele for abrir uma SPE, aí teria tributação que ele transferir esse imóvel para lá. Mas se ele continuar com esse imóvel e não abrir a SPE, ele fugiria dessa tributação. Correto ou não? Correto. Isso é que nem locação, né? Porque a orientação na locação é aumentar os locadores. Porque eu consigo com isso diminuir o que é de fato declarado, né? E aí entraria a mesma regra. É verdade, o doutor falou a verdade. Eu preciso ver como é que ele está. Agora, doutor, deixa bem claro, né? O que eu costumo fazer, eu faço uma tabelinha dizendo os serviços que eu presto na incorporação, dentro do contrato de honorários. E aí eu coloco um xizinho, né? Então o doutor foi contratado para fazer contrato e a parte, um exemplo, a parte do due diligência. Legal, né? Coloco o xizinho, mas aí tem as outras partes. Por quê? Porque o incorporador já sabe, em regra ele já sabe, ele está acostumado com isso, né? Mas ele tem que entender que são 3 fases e 3 serviços diferentes. E aí dentro desses serviços, dessas 3 fases, pode ser cobrado essas diligências. Você sabe por que muito... Doutor, você sabe por que muita gente, muito advogado não inclui a minuta de convenção? Porque uma convenção hoje é cobrado pelo menos 5 até 10 salários mínimos. Entendeu, doutor? Então por isso muito advogado, muito escritório não inclui, né? A diferença é grande. Então você pega um incorporador espertalhão, doutor, inclui aí. Só que você está incluindo um serviço que vai te gerar trabalho. Tudo bem, tem muito modelo copia e cola, mas por mais que seja copia e cola, você vai ter que quebrar a cabeça para montar alguma coisa dentro do cenário do prédio, do empreendimento, né? Sim. Entendi. Agora lá é prédio ou é sobrados, doutor? Casas, cai a convenção. Não, vai ser casa. Um condomínio horizontal, né? São casas pequenas, seriam 10 casas. Aí eu preciso verificar essa questão agora, porque eu fiquei na dúvida em relação ao imóvel no nome de quem está. Porque ele vai, tem o meu cliente e alguns parceiros que vão aportar valores ali para depois vender isso. Por isso ele falou de SPE, criar uma empresa específica para isso. Agora precisa mensurar o custo dessa transferência desse imóvel dele. Né? Aí, doutor, o ideal é fazer o levantamento direto no cartório. Pegar o cartório de imóveis competente e aí faz o levantamento direto lá. Por quê? Porque aí não erra valor. Como a tabela muda sempre, né? A gente tem atualização, então pelo menos não erra o valor. Agora, nesses casos, casos de condomínios, de até 10 sobrados, né? Então foge do prédio mesmo, prédio, aí daria para incluir a convenção, doutor, porque é uma convenção bem simples, é só para aprovar a incorporação, né? É bem diferente, viu? Se precisar, eu te mando até um modelo, se precisar, tá? Tá. Quando a gente se depara numa situação dessa, assim, que o cara não tem recurso para fazer todo o projeto, e aí ele está trazendo parceiros, né, investidores, que no caso aqui seriam mais 3 pessoas que entrariam com uma parte em dinheiro. Qual seria o caminho que ele indicou aqui de abrir uma empresa específica para isso? Ou ele toca na empresa dele e faz um contrato de, sei lá, uma sociedade de compra de participação? O que o senhor enxerga que seria o melhor? Como ele trabalha com várias pessoas investindo, investidores, eu acho que o ideal, por segurança de todos, é uma sociedade com cota de participação, hein? Seria o melhor dos mundos, hein? Porque gera mais segurança para todo mundo, né? Sim.
enfim, tá público, né? Gera muito mais segurança, consegue trabalhar com mais tranquilidade, né? Uhum. Aí é uma questão de custo, né, para ele verificar essa questão de abre a empresa, transfere os imóveis para lá. Agora, na prática, doutor, o que acontece muito, eu vejo, incorporador que faz muitos sobrados, né? Faz uma coisa menor, fugindo de prédio. Faz o contrato de participação, cessão de direitos de participação. Aí é um contrato particular. Ele não é tão seguro, mas pelo menos esse contrato a parte consegue executar, né? E a parte acaba investindo com esse contrato mesmo. Não é o ideal, Sim. mas é uma saída para fugir da burocracia se quiser. É aquele sociedade em conta de participação, né? Que seria um sócio oculto, né? O sócio oculto, Aí pede para reconhecer firma, 2 testemunhas, pelo menos um justo título de boa-fé, né? Para efeitos de capião e um título executivo extrajudicial para efeitos de execução, né? Tá. Professor, é isso. Eu acho que vou conversar com ele para ver essas questões. Conversa, doutor André. Se surgir alguma dúvida, manda pelo WhatsApp. E se precisar de algum modelo, alguma coisa, você me fala, eu te ajudo, tá? Eu sei que você é estudioso, Tá, para você eu libero sim, porque eu sei que você é raçudo. Legal, bacana. Legal. E parabéns, André. Dessa aí vai surgir muitas, viu? Você vai ver. Divulga seu trabalho que tem poucos profissionais nessa área, viu? É um nicho interessante do direito imobiliário e pouca gente fala, viu? Vamos lá. Professor, obrigado, tá? Pelo apoio. Eu que agradeço, André. Qualquer coisa eu tô aqui, viu? Com muito carinho. Legal. Tchau, André. Fica com Deus. Tchau, tchau.